Oi, gente! Hoje eu vou fazer mais um vlog aqui de psico e eu vou tentar mostrar mais ainda sobre as coisas que eu faço. Eu vi que teve gente que perguntou como que eu programo as sessões, vou tentar esclarecer mais sobre isso. E olha só, agora são 11 horas e eu estou aqui tomando meu cafezinho. E eu acabei de ter a minha sessão de terapia, né? E aí, olha o que eu faço. Eu tenho um caderninho, não sei se eu já mostrei isso, talvez já. Eu tenho um caderninho de terapia, o meu caderninho, que eu faço o seguinte, eu anoto o dia da sessão, aí eu anoto o que a gente discutiu sobre as sessões e qual é a tarefa que a Marina me passou na sessão. E aí, eu respondo essa tarefa e conforme vai passando as semanas, eu vou anotando coisas que aconteceram, coisas que eu quero falar na terapia, pra não esquecer, porque às vezes a gente esquece, né? Foi isso que eu fiz, assim. Daí, às vezes, gente, eu falo demais na terapia. Não sei se vocês também são assim, mas eu sou uma pessoa que engata um assunto atrás do outro na minha terapia e não deixa a psicóloga falar. E eu sou, assim, uma pessoa super agitada na minha terapia. Eu fico... sabe? E aí quase nunca dá tempo de ver a tarefa da semana anterior. Nunca. Quase nunca dá tempo. Porque eu, de uma semana pra outra, engato assuntos totalmente diferentes. E aí ela me dá outra tarefa. E aí não dá tempo de ver a outra tarefa. Daí eu falei, meu Deus, Marina, não dá tempo da gente discutir sobre as tarefas porque eu falo demais. E eu, na verdade, faço terapia de 15 em 15 dias, né? Então, ainda piora, porque daí realmente não dá tempo de fazer. Mas, enfim, eu aconselho vocês a terem um caderninho de terapia também, pra anotarem, às vezes, até o que o seu psicólogo falou, pra vocês não esquecerem. Ai, é uma boa dica. Agora eu vou pintar aqui a minha unha, mas isso não importa muito, porque isso não tem a ver com a rotina. Depois, quando tiver outros assuntos mais relacionados, eu venho aqui. Eu tô chocada que eu esqueço de fazer o vlog. Eu falo, vou filmar minha rotina e simplesmente eu esqueço. Bom, eu já estou aqui na clínica e eu terminei de atender a minha primeira paciente de hoje. E assim, vocês me perguntaram, deixa eu colocar o celular aqui pra conversar. Hoje estou sozinha aqui na clínica. Não sei, os psicólogos não estão vindo, eu acho que grande parte deles ainda tá atendendo online, não tá vindo pra clínica. Então, a maioria das vezes eu só tô eu aqui mesmo. Então, assim, como que eu preparo as minhas sessões, como que eu vejo as atividades? Isso vai de cada paciente, né? Obviamente. E assim, se você tá na faculdade, se você ainda vai atender, você vai perceber que, bom, na faculdade, geralmente a professora te dá um norte, assim, do que você fazer, mas tenta você mesmo procurar atividades, tenta você mesmo ir atrás do que fazer com o paciente. E sempre tenha um objetivo nessa atividade, tá? Então, por exemplo, terminei aqui agora a minha sessão com a minha paciente e aí a gente discutiu sobre relacionamentos durante a sessão. E aí ela me trouxe questões dela, me trouxe angústias dela, me trouxe dúvidas dela. E aí, por exemplo, eu faço perguntas. O que você espera de um relacionamento? Como você espera que seja o cara ideal pra você? E às vezes as pessoas não sabem responder isso. Às vezes as pessoas não sabem quem elas querem que seja o cara ideal. Não sabe quem é o cara ideal, sabe? Às vezes qualquer um basta. Às vezes parece que tanto faz, que só a pessoa te tratar bem, ok. E não é isso que a gente espera de um relacionamento. Não é isso que a gente deveria esperar de um relacionamento. Só a pessoa nos tratar bem. Só isso não basta no relacionamento, sabe? O que eu quero dessa pessoa? Então, às vezes a pessoa aqui, às vezes o meu paciente aqui não sabe me responder isso em sessão. Então, a TCC, ela dá tarefas. A gente precisa dessas tarefas para ajudar. Então, eu dou tarefas para os meus pacientes. Tem sessões que eu não dou tarefa, mas na maioria das vezes eles levam tarefa para casa. Então, por exemplo, um tema de tarefa, não foi essa tarefa, tá?
Mas, por exemplo, se não souber me responder o que eu quero no relacionamento, a tarefa pode ser: o que você espera no relacionamento? Quem é a pessoa que eu quero me relacionar? Como é essa pessoa? Ou, quem sou eu? Como eu me vejo? Às vezes as pessoas também não sabem responder isso. Então, isso seria uma atividade para casa, assim, para pensar, para escrever, para fazer um texto mesmo, sabe? Daí me traz aqui na sessão. E geralmente as pessoas, às vezes, podem pensar: ai, tarefa de casa, que coisa chata. E não é, as pessoas gostam de tarefa de casa porque faz elas pensarem, faz elas refletirem. Às vezes aqui na clínica fica tudo muito sob pressão, assim, a pessoa: ai meu Deus, não sei o que eu vou responder pra minha psicóloga, o que ela quer saber de mim. E aí, por isso que a tarefa de casa é tão importante, pra pessoa pensar realmente em casa. Tá, eu não atendo crianças, mas já atendi na faculdade. E crianças e adolescentes, principalmente, gente, me perdoem o tamanho desse documento aqui, desse documentário que tô fazendo, mas eu sei que vocês gostam desse tipo de papo. Geralmente, crianças e adolescentes, eles são mais difíceis de se comunicarem, de se expressarem o que estão falando, de sentirem. Então, assim, vou mudar aqui um pouco para vocês não enjoarem daquela visão. Atividades para adolescentes, por exemplo. Fazer em casa é importante também, mas atividades na sessão também é legal. Tem adolescentes que eles realmente não sabem se expressar e falar o que estão sentindo. Então, da onde que eu tiro as atividades? Ah, é da minha cabeça? Às vezes é da minha cabeça mesmo, como eu falei aqui, que vai acontecendo durante a sessão. Mas livros, tem até um livro muito legal, que é da TCC para adolescentes, crianças e adolescentes, que eu usava na clínica, na faculdade, que é Bons Pensamentos e Bons Sentimentos. Tem atividades nesses livros e artigos, às vezes troca de experiência com outros profissionais, o que eles fazem. Às vezes com crianças, por exemplo, ideias na internet mesmo, de atividades lúdicas que você pode fazer. Então, gente, mas tudo depende da demanda do paciente, tudo depende de como tá indo a sessão, sabe? Tem crianças que super se expressam e falam muito. Hoje em dia eu não atendo mais criança, mas eu já atendi na minha clínica lá na faculdade, então eu sei como funciona. Vou mostrar aqui pra vocês um livro, aliás, que tem bastante atividades. Pra quem é da TCC é bem legal. Até tem uma amiga minha que perguntou: Ju, qual é o livro que você tá lendo? Aí eu mostrei, e aí ela já começou a ler também. Então, quem gosta da TCC, esse livro é maravilhoso. Já mostrei lá no Insta, então por isso me segue no Instagram. E é assim, gente, na experiência, com a prática, a gente vai adquirindo habilidades. E é isso, tem que, às vezes, trabalhar habilidades sociais da criança ou do adolescente, que eles não sabem se expressar, não sabem o que estão sentindo, não sabem o que tá acontecendo. Então, se a criança não sabe se expressar, não sabe que sentimento é esse, ou o adolescente, trabalha as emoções, trabalha os sentimentos, às vezes mostrar pra ela no corpo como que tá se sentindo, fazer a psicoeducação da TCC, falar o que é a TCC, falar como que é, ou a sua abordagem, não sei se as outras abordagens faz psicoeducação da abordagem, mas a TCC é importante fazer para a pessoa saber o que é a TCC, entendeu? Então, vamos lá. Esse é o livro. Eu já mostrei lá no Insta, como eu falei. Mude como você se sente, mudando o modo como você pensa. A mente vencendo o humor. Eu não achei que seria tão bom esse livro. Até quando você olha assim, parece um livro meio de autoajuda. E de certa forma é, porque a TCC de certa forma é meio que o paciente aprende estratégias para lidar depois que sai da terapia ele mesmo sozinho. Então, ó, aprender estratégias para praticar práticas para mudar a sua vida, seguir passo a passo planos para vencer a depressão, a ansiedade, a raiva, a culpa e a vergonha, definir metas pessoais viáveis e acompanhar seu progresso, praticar as novas habilidades adquiridas para que se tornem parte do seu comportamento. Então, aqui, por exemplo, tem várias ideias de atividades até mesmo que dá para fazer com as pessoas. E aqui dá uma explicadinha, ó, breve mensagem para os clínicos sobre o livro. Lista de folha de exercícios.
E aqui temos o sumário. Ai, cadê? Tá grudadinho. Peraí. Aqui temos o sumário. Como esse livro pode te ajudar? Compreendendo seus problemas. Aí é o pensamento que conta, identificando e avaliando estados de humor, definindo objetivos pessoais e observando as melhoras, situações, estados de humor e pensamentos, pensamentos automáticos, onde estão as evidências, pensamentos alternativos, enfim, compreendendo sua depressão, compreendendo sua ansiedade. Daí aqui, como o livro pode ajudar, habilidades para guiá-lo de forma a sair do desconforto atual. Enfim, como você irá se beneficiar, como usar esse livro. E em cada final de capítulo ele dá um resuminho. A terapia cognitivo-comportamental é um método comprovadamente efetivo para depressão, ansiedade, raiva e outros estados de humor. A TCC também pode ser usada para auxiliar no tratamento de transtornos alimentares, uso de álcool e drogas, estresse, baixa autoestima e outras condições. Aqui ele fala como que a gente pode compreender os nossos problemas, que aqui é um exemplo, que existem 5 partes de um problema, 5 partes de um problema. O ambiente, né, a situação, os pensamentos, o estado de humor, o comportamento e as reações físicas. E um influencia no outro. Então, nesse capítulo ele fala sobre isso, como os nossos pensamentos, como as nossas reações físicas, como, enfim, tudo isso influencia no outro. Aí ele dá até exemplos de pessoas aqui, o que é legal, para mostrar como que o terapeuta aqui trabalhou com essas pessoas. Então, aqui ele avalia todos os aspectos dessa pessoa. Por exemplo, como que era a situação de vida dessa pessoa, quais reações físicas ela tinha, como era o seu humor, quais comportamentos ela tinha e os seus pensamentos. Enfim. E aí, aqui é o pensamento que conta. Aí, aqui ele fala sobre os pensamentos. E aí tem exercícios, assim, pra você ir fazendo, Pensamento. Alex é mal educado. Ele está me insultando ao me ignorar assim. Quais são os pensamentos possíveis? Quais são os humores possíveis nisso? Aí, por exemplo, irritado. Entendeu? Qual a relação entre pensamento e comportamento? Enfim, o livro é bem completo. E em todos ele tem exercícios mesmo, que eu acho que é o mais legal, assim, pra você fazer. E é um livro que dá pra leigos lerem. E até mesmo se você é paciente, sabe? Se você vai na terapia, conversa com o teu psicólogo, dá a possibilidade de você ler esse livro para exercitar a sua mente, para você trazer mais a consciência aos seus pensamentos. Então aqui eu já posso tirar ideias de atividades que eu posso pedir para os meus pacientes fazerem, sabe? A ideia principal da terapia cognitiva é fazer com que o paciente, depois da terapia, ele saia sabendo lidar com seus pensamentos de uma forma mais assertiva, de uma melhor forma. E isso é fazendo o modo como você pensa. Então, a gente tenta trazer mais a consciência sobre os nossos pensamentos em relação a como que eles afetam a nossa vida. E às vezes é muito difícil com os adolescentes e com as crianças, principalmente, que não têm essas habilidades para se expressar, que não têm algumas habilidades sociais que faltam. Então, por isso que atividades que fazer em casa, atividades que levam para casa, para eles pensarem, é muito importante. Por isso que a gente trabalha bastante em cima disso. Olha só o que eu tô fazendo agora. É a terceira entrevista que eu dou essa semana, gente. E eu não ligo de ajudar vocês, nem um pouco nessas questões. Mas isso consome, sim, um pouco do meu tempo, sabe? Sobre o que eu vou fazer e tal. Então, olha só, essa aqui eu achei bem legal. Essas perguntinhas, elas são sobre aplicativos de relacionamento. Daí eu tô respondendo aqui enquanto não atendo. E porque ela pediu para enviar até sábado de manhã. Mas esses dias eu respondi uma sobre positividade tóxica e respondi uma outra sobre atendimento na clínica que me pediram para responder.
E essa aqui vai numa revista, da positividade tóxica também vai numa revista, e a outra eu não tenho certeza, eu acho que era para uso pessoal, para uso na faculdade, alguma coisa assim. E, gente, eu queria pedir pra vocês, eu não ligo realmente, assim, de ajudar, quando eu consigo ajudar, eu faço o maior esforço possível, porque eu sei o quanto às vezes a gente tem dificuldades com isso. Mas às vezes eu recebo, Ju, você pode me ajudar no negócio? Eu, claro, posso ajudar sim. E aí vocês me mandam um trabalho escolar da faculdade, quer dizer, de vocês, pra eu responder. E assim, gente, eu tenho muita coisa pra fazer, tenho que estudar os casos, tenho que arrumar os prontuários, tenho que. Eu não tenho tempo pra fazer trabalho de faculdade de ninguém, assim, sério. Se for uma coisa simples, se for uma coisa assim, básica, mas às vezes me mandam assim, texto pra eu ler. Gente, desculpa, não posso ajudar nesse quesito, não consigo, assim, sabe? Acho erro nisso. Se fosse um negocinho assim, eu juro que eu tentava. Mas quando é grande demais, fica difícil pra mim, tá? Então aqui tô tentando responder pra até amanhã. Espero que eu consiga terminar isso hoje. Mas o que vocês acham sobre aplicativos de namoro? Porque assim, as perguntas estão até interessantes. O que você acha que motiva as pessoas a acessarem aplicativos de namoro? O que eu vejo muito que motiva as pessoas a acessarem aplicativos de namoro varia muito de pessoa para pessoa. Mas o aplicativo de namoro é o quê? Reforça o quanto a gente é desejada, reforça o nosso ego, reforça o quanto somos atraentes. Então eu acho que principalmente é essa questão. E de que forma o pensamento de precisar de um companheiro pode afetar a vida de uma pessoa? Bom, vou responder só essas duas perguntas aqui, depois eu vou continuar. Eu não acho nada de errado, eu não acho nada de errado a gente querer um parceiro, sinceramente. Se a gente precisar de um parceiro, se a gente quiser um parceiro, não tem nada de errado. O que é errado, o que é difícil, o que complica mais é a gente ficar dependente dessa necessidade de parceiro. Então, isso prejudica porque a gente vai achar, vai precisar que o outro reafirme em mim o quanto eu sou legal, o quanto eu sou bonita, o quanto eu sou inteligente. E aí a gente vai ficar numa relação de dependência. Então, precisar de um parceiro, não tem nada de errado eu precisar de um parceiro. Só tem errado se esse precisar é assim catastrófico pra você, no sentido não sem viver sozinha, tá? Essa é a minha opinião. Vou terminar aqui de responder, atender o último paciente e ir embora. Gente, já estou em casa. Estamos aqui arrumando as coisas para ir para a casa dos pais, dos nossos papis. E estamos aqui, tudo organizando também. Felipe agora vai ficar lá. Eu falei pra ele, não, por favor, fica aqui. Não sei mesmo como convencer o menino de ficar. Então, não tem jeito. Vai ter que... Vai fazer o quê? A gente não tem controle de tudo, né, pessoal? Quero encerrar esse vlog pedindo pra vocês curtirem aí o vídeo, comentarem o que vocês acharam, se vocês gostaram do bate-papo aí que a gente teve. Deixa um like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo de rotina. Beijo!